Olá, amigos! Dando continuidade aos nossos princípios que regem a proteção de dados no Brasil, todo tratamento de dados deverá observar esses princípios. Sempre que forem aferir a legitimidade, a licitude de algum tratamento, esse tratamento deverá guardar compatibilidade com todos esses princípios que estão aí na tela e nós vamos examiná-los agora um por um. O primeiro princípio, já começamos a falar no bloco passado, é o princípio da finalidade, que guarda muita relação com o princípio da adequação. Pelo princípio da finalidade, amigos, o próprio nome indica, a finalidade deve ser informada pelo titular dos dados, ou seja, qual é o propósito do tratamento, isso deve estar bem claro para o titular dos dados no momento da coleta, ainda que não dependa do seu consentimento, tá? Nós veremos que existem dados que podem ser coletados independentemente do consentimento do titular dos dados. De todo modo, esses princípios sempre, não importa a base de tratamento, deverão ser observados. Então, o propósito do tratamento deverá ser informado ao titular dos dados e a finalidade informada, ela vincula o controlador, de modo que ele não pode tratar os dados posteriormente de forma incompatível àquela finalidade que foi informada ao titular dos dados, né? Essa finalidade deve ser legítima, ela deve ser específica e, veja, explícita. Eu tenho que deixar muito claro para o titular dos dados qual é a finalidade, né? Sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades, ok? Muito simples esse princípio e eu vou mencionar agora um exemplo de aplicação do princípio da finalidade no direito do trabalho, não sem antes apenas fazer a leitura, porque também é muito tranquilo, o princípio da adequação, que é a compatibilidade do tratamento com a finalidade informada ao titular. E aí, um exemplo no campo trabalhista, né? Imaginem, amigos, um sistema de videomonitoramento. É perfeitamente possível, a jurisprudência acolhe essa possibilidade, que está dentro do poder diretivo do empregador, a possibilidade de fiscalizar o cumprimento dos deveres contratuais mediante instalação de um sistema de videomonitoramento nas áreas comuns, não nas áreas de convivência íntima, como refeitórios e vestiários. Aí não, aí realmente não se aceita. Mas imagine então que um determinado empregador avise os empregados previamente, envia e-mail dizendo: olha, vou instalar sistema de videomonitoramento para segurança dos consumidores e dos empregados. Ponto final. Então, houve prévio aviso, vamos voltar aqui só para a gente mencionar, fazer o cotejo com o que diz a LGPD quando menciona o princípio da finalidade. Olha aí. É uma finalidade legítima? É um propósito legítimo? Sim, monitoramento do local de trabalho para fins de segurança. É específico e explícito? Tranquilo. E é informado ao titular dos dados? Maravilha, maravilha. Né? Agora veja, sem possibilidade de tratamento posterior. E aí esse empregador, ele passa a utilizar esse sistema de vídeo monitoramento para fiscalização do contrato de trabalho. Bom, se ele tivesse avisado que a finalidade era essa, maravilha, sem problemas. Mas qual foi a questão aqui? Ele avisa os empregados, mas diz que o sistema de vídeo monitoramento será utilizado para fins de segurança dos consumidores e empregados. Então ele não pode utilizar esse tratamento de dados com finalidade diversa da informada, sob pena de tornar ilícita até eventual penalidade aplicada. A jurisprudência europeia e a doutrina europeia já caminham nesse sentido, porque tornará a penalidade ilícita porque foi baseada em um tratamento de dados ilegítimo. Daí a importância, amigos, de realmente ter um profissional de dados expert em LGPD e em direito do trabalho, para que faça corretamente essa correlação, certo? É claro, a depender da penalidade cometida pelo empregado,
você vai fazer a ponderação de valores. Imagine que o sistema de vídeo monitoramento prove que um determinado empregado está agredindo o outro. Espera aí, estou falando de situações comuns, uma falta leve, aplica uma advertência? Não, a advertência é nula. Nula porque o que se baseou e o que prova essa advertência foi uma coleta de dados ilegítima. Tá? Agora, se for uma falta muito grave, você vai ponderar qual que vale mais, a intimidade ou a saúde de um outro empregado que aquele empregado está violando. Então, sempre fazendo análise do caso concreto, é claro. Outro exemplo do princípio da finalidade é a coleta de dados de candidatos a emprego para envio de posterior e-mail informando novas vagas. Finalidade legítima, finalidade explícita, finalidade informada, e aí depois o empregador começa a enviar e-mails publicitários. É claro, houve aí um flagrante desvio de finalidade e se for o caso, me parece aí render ensejo a um dano extrapatrimonial. O que nós teremos que averiguar, amigos, é se a simples violação da LGPD já renderá um dano extrapatrimonial in re ipsa ou não. Me parece que a depender da violação, o dano será in re ipsa. Por exemplo, vazamento de dados. Vazamento de dados, porque aí você realmente não consegue mensurar as consequências negativas desse vazamento de dados. Pode cair na mão de criminosos. Nesse caso, o titular dos dados não precisa provar o dano. Tá? Agora, desviou a finalidade. É um mero aborrecimento, ao meu sentir. Tá? Terceiro exemplo, o tratamento de dados de forma oculta pelo princípio da finalidade e acaba se confundindo muito com o princípio da transparência nesse particular. Todo tratamento de dados deve ser previamente avisado ao titular. E claro, o controlador deve ter provas desse aviso prévio, porque todo tratamento oculto é ilícito. Isso é uma regra e eu não vislumbro nenhuma exceção a essa regra, tá? Diz que toda regra tem exceção, né? Mas eu não vi pelo menos, se vocês vislumbrarem alguma situação que excepciona essa regra, me digam, tá? E outra situação muito comum, o contrato de trabalho tem uma cláusula de não concorrência pós-extinção contratual. O empregador avisa, e aí nem precisa do consentimento, porque nós veremos que nós temos hipóteses de tratamento que se baseia no legítimo interesse do empregador, tá? Avisa que coletará e vai monitorar as redes sociais do empregado, o LinkedIn especialmente, e somente o LinkedIn, para verificar se o empregado está cumprindo uma cláusula de não concorrência, de não trabalhar para determinadas empresas do setor. Né? Então, é um propósito legítimo? Sim. Né? Eu não estou discutindo aqui, e a cláusula de não concorrência é válida desde que preenchidos certos pressupostos, mas imagine que a cláusula de não concorrência seja válida naquele caso. Então, é perfeitamente possível que o empregador, posteriormente ao contrato, passe a monitorar o LinkedIn daquele empregado. É uma finalidade legítima, é um propósito legítimo defendido pelo empregador, certo? Mas, mais uma vez, de forma não oculta, isso deve ser avisado previamente ao empregado, certo? E aí ele também não pode monitorar o LinkedIn para fins diversos, que não a verificação da cláusula de não concorrência, tá? Então esses são alguns exemplos aí. Princípio da finalidade, princípio da adequação e agora mais um princípio, o princípio da necessidade, também conhecido, pessoal, como princípio da minimização. E aí fica fácil de perceber, né, que o tratamento dos dados deve se dar no mínimo possível para a consecução das finalidades informadas. O controlador não pode exceder na coleta de quantidade de dados quando isso extrapola o necessário para a consecução daquela finalidade. É invadir o mínimo possível os dados do empregado ou do colaborador, né, como o pessoal da administração gosta de falar. Então, necessidade nada mais é do que a proporcionalidade em sentido estrito aqui. Né? Olha, a limitação do tratamento ao mínimo necessário
para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento. Exemplo, quando você vai preencher uma ficha de candidatura ao emprego, você vê lá nome, data de nascimento, endereço, filiação. É preciso, pessoal? Para que o empregador quer a filiação do empregado? Eu não vislumbro necessidade. Para evitar homônimos, mas você tem outras formas, como por exemplo o CPF, como por exemplo o NIT, né, o PIS, que até um número. Muitas vezes até a filiação, amigos, pode gerar aí um tratamento discriminatório. Vai lá saber quem é o pai ou a mãe daquele candidato ao emprego, né? Então seria algo necessário? Se não, se a resposta for negativa, a coleta daquele dado já se torna ilícita, né? É óbvio, não vai tornar tudo ilícito, mas especificamente em relação àquele dado, a conduta é desproporcional, não é necessária e vai além do mínimo necessário para o desempenho das atividades para a qual aquele candidato está pleiteando a vaga, né? Então, um exemplo aí de violação do princípio da necessidade. Ou ainda, você questionar o empregado acerca da sua filiação sindical ainda no momento de entrevistas, de pré-candidatura, inclusive um dado sensível. Outro exemplo, o dado gênero, masculino, feminino, ou aí eles colocam lá, não quero informar. Em regra, pessoal, qual a importância do dado gênero para determinadas atividades? Veja a necessidade de se conhecer o direito do trabalho. Para algumas atividades será preciso perguntar o dado gênero em razão das limitações fisiológicas que a CLT impõe ali à mulher. Por exemplo, carregar peso, né? Aí eu tenho que perguntar o sexo, o gênero, melhor dizendo, tá bom? Mas em outros casos, estou contratando um advogado. Qual a importância do dado gênero? Se não tiver correlação com o cargo e com as tarefas a ser desempenhadas, de fato, a coleta daquele dado se torna invasiva, se torna desproporcional. E o tratamento, portanto, ilegítimo. Outra questão, a orientação ideológica no momento da pré-candidatura. Em regra, não é possível, salvo nas chamadas organizações de tendência ou empresas de tendência, que são aquelas criadas para consecução de um determinado fim, defesa da ideologia, por exemplo, uma entidade anti-aborto. É possível, nesse caso, perguntar a orientação ideológica, ou até mesmo a orientação religiosa, certo? Mas são hipóteses excepcionais. Okay? Vejam que não é muito simples, são exemplos que já trabalhamos no cotidiano, né? Que a jurisprudência muitas vezes já enfrentou, só que agora nós temos mais uma base legal, nós temos princípios expressos na Lei Geral de Proteção de Dados perfeitamente aplicáveis às relações de trabalho, né? E esse tipo de pergunta na entrevista de emprego agora, sem dúvida nenhuma, mais ainda, gera um dano extrapatrimonial, certo? Bom, quem escreveu sobre organização de tendência foi a minha querida Gabriela Cury, na sua dissertação de mestrado, orientada lá pelo Pamplona, uma belíssima dissertação de mestrado, os professores podem pôr no Google que vai aparecer, né? Gabriela Cury, organizações de tendência, tá? Outra questão, testes genéticos em candidatos e trabalhadores. É preciso? Não sei, depende da atividade. Por exemplo, o direito europeu admite, em hipóteses excepcionalíssimas, a depender da natureza da atividade. Piloto de avião, né? Por exemplo, é possível que se faça um teste genético para saber se ele tem uma predisposição aí a determinadas doenças que podem causar a morte de milhares de pessoas ao mesmo tempo, não é? Mas é uma hipótese realmente excepcionalíssima. Fora isso, ofende o princípio da necessidade e da minimização. O monitoramento bancário de contas de empregados. Isso já foi até enfrentado pelo Tribunal Superior do Trabalho, né?
todos nós, toda pessoa natural, ela sofre monitoramento bancário por disposição expressa de lei, né? Se você, por exemplo, movimentou R$100 mil um dia, a Receita Federal e o Banco Central serão avisados, porque há um monitoramento bancário de todos nós. Mas, comumente, já chegou no Tribunal Superior do Trabalho que bancários, empregados, estavam tendo o seu sigilo violado, seu sigilo bancário violado pelo próprio empregador, que era o banco, né? Além daquilo que era necessário para o cumprimento de obrigações legais. E aí, realmente, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu aí que isso gerava um dano moral, tá? Foi veiculado até em informativos do TST. E por fim, o background checks, né, que nós veremos aqui com calma agora, certo? Então olha aí, olha, outros exemplos, exames toxicológicos. Motorista profissional tem disposição expressa, mas será que outras profissões serão admissíveis exames toxicológicos? Depende. Depende da análise do caso concreto. Veja a importância, amigos, do ser humano no tratamento de dados, de um magistrado que tenha noção de proporcionalidade e razoabilidade, um advogado que tenha essas noções para não dar orientação errada para o cliente, né? Do próprio empregado para saber ali em que momento se recusar a ter ali a sua privacidade, intimidade invadida, quando aquilo não tem nenhuma relação com as tarefas a serem desenvolvidas, né? Então, quanto aos exames toxicológicos, eu trouxe um exemplo do motorista profissional que tem disposição expressa na CLT. Mas, por exemplo, exigir um exame toxicológico de um professor universitário tem sentido? Não vejo muito, né? Não vejo muito. Quem dá aula aí pode ficar tranquilo, viu? Olha aí, esse caso do background checks e o princípio da necessidade enfrentado, conhecido de todos nós, conhecidas as teses vinculantes firmadas pelo Tribunal Superior do Trabalho, né? O que o TST fez aqui nada mais, nada menos foi do que a aplicação pura do princípio da proporcionalidade, da necessidade, da razoabilidade. É dizer, só pode pedir certidão de antecedentes criminais quando a lei assim autoriza ou em razão da natureza da atividade. Por exemplo, empregados domésticos, né? Vigilantes, pessoas que trabalham com produtos farmacêuticos, drogas, tudo isso é possível, né? Então, essa tese vinculante nada mais é do que essa questão de background checks, é a checagem do background, da vida passada do empregado. Okay? Isso sempre, esse background check sempre vai passar pelo crivo da proporcionalidade, tá? Então, só para relembrar, tá aí, olha, certidão de antecedentes criminais, dano moral, exigência da certidão. Não é legítima e caracteriza a lesão moral a exigência de certidão de antecedentes criminais de candidato a emprego quando traduzir tratamento discriminatório ou não se justificar em razão de previsão em lei, natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia. Tá? Então são essas três situações que para o TST admitem a exigência do famoso CAC, da famosa CAC, certidão, né? E aí, ou então quando traduzir tratamento discriminatório, ou seja, mesmo que você esteja autorizado como empregador a solicitar a certidão de antecedentes, você o faz de maneira pessoal, só para determinados candidatos. Aí isso traduz um tratamento discriminatório, certo? Bom, nem precisava da LGPD aqui para essas teses vinculantes, tanto é que foram firmadas há algum tempo já. A propósito, foi uma das primeiras teses vinculantes a serem firmadas no Tribunal Superior do Trabalho, tá bom? As demais teses eu deixei aqui no slide, mas os senhores conhecem e isso gera dano moral in re ipsa, ou seja, decorre inexoravelmente do próprio fato, não precisa provar o dano. E agora uma decisão bem recente, decisão não, uma notícia muito recente, de 17 de agosto de 2020, também envolvendo background checks. Olha aí, olha, a SDI iniciou na sessão de 13 de agosto de 2020 a discussão sobre a licitude de uma empresa de gerenciamento de risco do setor de transporte rodoviário de carga
possuir e alimentar banco de dados sobre restrições de crédito, SPC, Serasa, etc., de motoristas candidatos a emprego e repassá-las às empresas contratantes. Bom, amigos, qual é a justificativa que eles dão aqui? Olha, esses motoristas vão carregar cargas valiosíssimas, vão transportar cargas valiosíssimas. E se eles tiverem com o nome sujo aí na praça, eles vão estar aí querendo pagar as suas dívidas, há um risco para a empresa, e aí eles pedem essas certidões negativas, não só criminais, mas também de crédito, saber se o nome do indivíduo está sujo na praça, né? Então é uma empresa de gerenciamento de risco e ela mantém banco de dados desses empregados. Pois bem, trata-se esse caso aí, já está na SDI, né? O caso trata de uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, dizendo que isso não é necessário para a atividade a ser desenvolvida. Violaria, então, o princípio da proporcionalidade, além da intimidade, da vida privada e da devassa no passado desses empregados. A corte está um pouco dividida, mas repare que com a entrada em vigor da LGPD, me parece que o destino dessa ação já está definido. Se forem aplicar a LGPD às relações de trabalho, o destino dessa ação está definido. Olha só o que essas empresas fazem. Bom, a não ser que se entenda, pessoal, que seria necessária para a atividade. Você pode defender isso. Não, é necessário porque eu não vislumbro uma necessidade. Há até uma presunção de que o cara vai fazer alguma coisa errada, o empregado, né? Bom, o ministro relator, não me lembro quem foi, mas acho que foi o Cláudio Brandão, ele disse, olha, esses bancos de dados são para proteção do crédito, para fornecimento de financiamentos por instituições financeiras. Você não pode utilizar esses bancos de dados com esse desvio de finalidade e também com violação à proporcionalidade, porque não seria necessário para o desempenho do cargo. A ministra Peduzzi abriu a divergência para dizer que não, que esses dados são públicos e, portanto, qualquer um pode pegá-los, armazená-los e tratá-los. Não é bem assim. Pela LGPD não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque em que pese público, qual é a finalidade desses dados? Proteção do crédito, para que instituições financeiras possam avaliar o risco de crédito. Agora, o fato de um indivíduo ter uma dívida o impedir de trabalhar é complicado. Como se fosse assim, muita gente ia estar desempregado aí, né? Muita gente ia estar desempregado. Então, ainda que se trate de motorista de transporte rodoviário de cargas, realmente não vislumbra aí a necessidade e um potencial tratamento discriminatório. Então, pelo princípio da necessidade, pelo princípio da finalidade com que esses bancos são tratados, esses bancos de dados, o tratamento, na minha opinião, é ilícito. Vamos acompanhar o desfecho desse caso, né? Ver como vai ficar isso aí. Está na SDI, tá bom? Olha aí aquela questão do monitoramento bancário e o princípio da necessidade que eu mencionei com vocês. Olha, dano moral, quebra de sigilo bancário de empregado de banco sem prévia autorização judicial, auditoria interna, violação do direito à privacidade e à intimidade. Decidiu a SDI o exame da movimentação financeira na conta corrente do empregado de instituição bancária, sem seu prévio consentimento e sem autorização judicial, durante a auditoria interna, importa quebra ilegal de sigilo bancário a ensejar indenização por danos morais em razão da violação do direito à intimidade e à privacidade, sendo irrelevante para a configuração do dano a ausência de divulgação dos dados sigilosos. Só faltava divulgar, né? Era o que faltava. Agora a pergunta que se coloca, amigos, e se agora, pela LGPD, o empregado dá o seu consentimento, isso tornaria a conduta do banco lícita? Nós veremos já, nos próximos blocos. Como que vai estar essa questão do consentimento nas relações de trabalho subordinado?
Será que o consentimento será a válvula de escape para que todo o tratamento se torne lícito? Será que é tão simples assim, sobretudo na relação de emprego? Olha, outra questão aí de monitoramento bancário e princípio da necessidade. Não lerei essa ementa, mas é um outro caso que eu selecionei só para vocês verem que o TST caminha bem nesse sentido aí, não admitindo que a auditoria interna autorize a violação, a devassa das contas bancárias do empregado bancário, certo? Então tá aí, essa decisão também é um pouco antiga, mas até hoje a jurisprudência caminha nesse sentido. E agora, para encerrar esse bloco, amigos, muito relacionado ao princípio da necessidade está a questão do tempo que o empregador poderá arquivar, armazenar os dados que foram coletados do empregado, né? Então, olha, o princípio da necessidade e tempo de registro. Há uma correlação muito estreita. Ou seja, a coleta dos dados deve se dar por tempo estritamente necessário, o mínimo possível, de modo que seja limitado ao mínimo possível em relação às finalidades daquele tratamento, tá? E aí, amigos, não é tão simples assim essa resposta, tá? Por quê? Tem uma hipótese de tratamento que é o tratamento dos dados, a coleta, o arquivamento, enfim, para fins de prova em processo judicial ou até em fiscalização do poder público. E aí eu pergunto a vocês, por quanto tempo, imagina o empregado saiu, foi dispensado, por quanto tempo e quais dados o empregador poderá armazenar sobre aquele empregado? Você vai me dizer, o tempo de prescrição. O tempo de prescrição, 2 anos. O problema, senhores, é que nós temos ações judiciais que são fundadas em fatos que foram descobertos depois, né, dos 2 anos. Imagine uma lesão que o indivíduo vai descobrir 10 anos depois. Como fica essa situação, né? Para falar sobre esse tema, nós temos que relembrar algumas premissas sobre a prescrição, porque o tempo de armazenamento estará correlacionado à prescrição da pretensão do titular dos dados, tá? E aqui faço minhas palavras do meu querido amigo professor magistrado Leandro Fernandes, que gravou um excelente vídeo nas redes sociais sobre esse tema, e ele começa dizendo, olha, muita gente fala, e ele tem toda a razão, que a prescrição é a extinção da pretensão, e não é isso, né? A extinção da pretensão é o efeito da prescrição, é o efeito da prescrição, e a prescrição, no dizer de Pontes de Miranda, então citado pelo ilustre Leandro Fernandes, é um fato jurídico caducificante que encobre a eficácia dessa pretensão. Então é importante que nos atenhamos aqui primeiramente aos termos técnicos, né? Então o conceito de prescrição é esse fato jurídico caducificante, muitas vezes aí que se dá por 2 motivos, inércia e decurso do tempo. Só tem prescrição se tiver esses 2 elementos indispensáveis, né? Inércia, porque aí com a inércia você desperta na outra parte a expectativa de que não exercerá o seu direito, né? É uma espécie de violação da boa-fé objetiva, se depois de decorrido o prazo você quiser exercer sua pretensão, e ainda, além do decurso do prazo, além da inércia, o decurso do prazo, que varia de acordo com o tipo de pretensão veiculada, tá? Então, nesse ponto, amigos, nós teremos que averiguar sempre, por exemplo, no momento pré-contratual. Você fez ali a seleção do empregado e ele não foi selecionado, você tem dados desse empregado. Por quanto tempo você irá armazenar os documentos relacionados ao processo seletivo? Porque ele pode amanhã ou depois ajuizar uma ação dizendo, olha, eu fui discriminado no processo de seleção. E aí? Você tem que ter a documentação. Você tem que ter tudo ali para que você possa exercer a sua defesa. Em relação ao período pré-contratual, amigos, a jurisprudência se pacificou
no sentido de que a prescrição é quinquenal, porque a bienal se conta da extinção do contrato de trabalho, e aqui nós sequer tivemos extinção. Sequer tivemos extinção. Então, para as pretensões pré-contratuais, quanto a isso não há maiores dúvidas, a prescrição é quinquenal e eu trouxe julgados para evitar qualquer dúvida. No próximo bloco a gente continua. Até mais.